Então ali eu tirei uma lição de que eu preciso ouvir, eu preciso fazer pergunta antes de tomar a decisão. Então, ou seja, eu ia receber 5, 6 mil reais e acabei recebendo 32 mil reais que compôs a minha meta e naquele dia eu consegui chegar no resultado. Então, daquele dia em diante eu já mudei a forma de abordagem. Eu sempre perguntava qual era a condição, quanto ele tinha em mãos e ali eu tirei uma grande lição de saber ouvir antes de falar. Olá, tudo bem? Aqui é o Cido Rodrigues e você está no NEcast, Negócio Efetivo Podcast, que é o podcast criado, pensado, planejado e trabalhado para você que gera o próprio dinheiro. A gente sabe que 90% dos empreendedores do Brasil são micro, pequenas e médias empresas. Uma coisa interessante é que entre esses 90%, cerca de 90% dos 90% ganham até 2 salários mínimos. É muito risco para empreender. É por isso que a gente está aqui, para trazer insights, trazer conhecimento, trazer inspiração, para ajudar você a acelerar. E hoje eu tenho a alegria de ter aqui o Rodrigo Zanário. Ele é empreendedor, é consultor, empresarial, é fundador e CEO do grupo TAG BR, já produziu aí mais de 300 milhões em faturamento com as suas estratégias, com as suas equipes comerciais, e também desenvolveu um método de alavancagem operacional. Bom, Rodrigo, seja bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo, pela oportunidade da gente bater esse papo aqui com você e trazer conteúdo para os nossos telespectadores aqui, as pessoas que ouvem o nosso podcast no Spotify, no YouTube. E eu sei que você é estrategista de vendas e tudo mais, e eu gostaria que você complementasse aí a sua apresentação para as pessoas aí que estão nos acompanhando. Show de bola. Obrigado pelo convite primeiro, é um prazer estar aqui, Cido, com vocês. Poder vir aqui e trazer um pouco de conteúdo, um pouco de informação para ajudar esse público, como você disse. E esse é um dado que, para mim, é inédito. Já compartilhou aqui desses 90% de empreendedor que ganha até 2 salários mínimos, ou seja, é um risco mesmo empreender. E a gente já passou por essa trajetória de empreendimento, então a gente sabe como é empreender, como é desafiador. Costumo dizer que tem que ter estômago para empreender, né? Tem que ter muita coragem, tem que ter resiliência, porque o processo não é tão rápido quanto num seletista, né? Que você se registra, daqui 30 dias você tem salário, tem benefício e as coisas acontecem, né? Tem os seus pontos positivos e negativos, como tudo na vida, mas é bem importante saber aonde você está entrando e, esse canal aqui, com o conteúdo que você está trazendo, traz muita informação importante para as pessoas terem segurança e fazer uma análise, né, uma viabilidade antes de fazer as coisas acontecerem. Como você disse, eu sou CEO do grupo TAG, né? Faço a parte de alavancagem de empresa, faço a parte de aceleração de negócios. Eu estou nesse mercado há mais de 14 anos e comecei como um estagiário lá atrás e vim galgando até chegar a um cargo de diretor dentro de algumas empresas financeiras. E aí resolvi tocar meu negócio porque eu entendi que dentro do que eu fazia existia uma estratégia e eu passei por alguns processos dentro de algumas empresas e vi quanto eu podia contribuir. E aí a gente foi criando metodologia, né, formas de abordagem, formas de interação com o cliente. A gente aplica muito um conteúdo de escuta ativa, que é muito importante. Isso não é novidade, mas ainda tem gente que não aplica. E aos poucos a gente foi construindo esse conglomerado hoje de ajudando empresas em fazerem estratégias financeiras, estratégia de negócio e estratégia comercial. Fantástico, fantástico, cara. É muito legal você trazer isso, porque a gente viu que você fez um processo, ou seja, você passou pelo processo de trabalho tradicional, ou seja, ajudando outras empresas, até que chegou um momento que você falou assim, não, eu preciso levar isso para o mundo como um negócio. Então, eu queria começar perguntando para você sobre um acontecimento que tenha marcado a sua vida, sua carreira, seu negócio, pode ser pessoal ou profissional, e que tenha te ensinado uma grande lição, porque às vezes a gente passa pelos acontecimentos bons, não tão bons, e a gente não tira boas lições desses acontecimentos, e a gente passa e não aprende. Então, o que foi que te aconteceu, que marcou sua vida para sempre? Olha, acontecimentos para mim, eu sou muito família, né? Então, o nascimento dos meus filhos para mim é um grande acontecimento e me ensinou a ser muito mais responsável, não só por mim, mas por eles, né? Pelas pessoas que estavam me esperando. E ser pai não é só
colocar dinheiro dentro de casa, pagar a escola e sustentar. É muito mais que isso. É ser uma referência para eles, né? É educar, é tirar tempo de qualidade realmente, né? Não é só falar, toma o celular e vai para lá, mas sim dedicar tempo para isso, né? Então, ser pai me ensinou uma grande lição. Me ensinou muito mais. Antes eu fazia uma luta meio que por mim. Então eu tinha que trabalhar, fazer resultado, queria crescer, ganhar mais dinheiro, galgar. E quando eu me tornei pai, as coisas mudaram um pouco de cenário. Foi muito mais que isso. Não é uma questão só financeira. Existem outras questões que tem que ser pontuada, né? O que eu acabei de dizer, um diálogo, uma escutativa. Para mim foi muito importante. Mas dentro da minha carreira teve um cenário logo quando eu comecei que foi muito importante. Eu lembro que eu estava numa reunião com o meu supervisor na época, era estagiário. E terminou a reunião lá com eles, eu sempre saía correndo da sala, porque eu já ia para PA para sentar lá e falar, meu, eu vou ser o primeiro para chegar aqui e já atender o cliente. E aí da mesma forma eu fiz dessa vez. Saí correndo, sentei lá, já coloquei o head e falei, vou atender primeiro. E nisso um cliente ligou. Aí o Rodrigo, boa tarde e tal. Aí ele falou assim, a gerente falou assim, não, tô com um cliente aqui no banco, na época era o HSBC, tô com um cliente aqui no banco e ele quer fazer uma negociação, ele tá com dinheiro para pagar e eu queria ver o que faz. Me passa o CPF, pum, coloquei o CPF lá dele e aí apareceu o cara, devia 32 mil reais, aí eu já fui lá, 32, como ele tinha uma faixa de atraso alta, ele tinha um desconto lá de 70% quase, né, era 68 alguma coisa. E aí eu fui lá e já dei o desconto, então já estava pronto para receber desse cara 6, 7 mil reais ali aproximadamente. E aí ela falou, coloquei o CPF, na hora que estou gerando o boleto, estou apertando para enviar para ela, ele falou assim, não, por que, Rodrigo? Veja para mim, porque ele está com o valor integral aqui para fazer o pagamento agora, então só preciso que você me mande o boleto. Ou seja, eu não, dali para frente eu entendi, pô, eu preciso escutar mais que falar. Eu preciso saber qual é a condição real daquele cliente lá. O que vai atender a necessidade dele, porque talvez ele recebeu uma importância e aquele valor para ele é bom. Então ali eu tirei uma lição de que eu preciso ouvir, eu preciso fazer pergunta antes de tomar a decisão. Então, ou seja, eu ia receber 5, 6 mil reais e acabei recebendo 32 mil reais que compôs a minha meta e naquele dia eu consegui chegar no resultado. Então, daquele dia em diante eu já mudei a forma de abordagem. Eu sempre perguntava qual era a condição, quanto ele tinha em mãos e ali eu tirei uma grande lição de saber ouvir antes de falar. Fantástico isso que você trouxe. Então, daí a gente já tira duas lições, né? A primeira, deixa eu bater aqui, ó, pera aí. Aê. Desce a mão aí, desce a mão aí. Desce a mão? Tá bom. Vamos lá. Duas lições aqui que a gente já traz aqui com o Rodrigo. Quando você tem um porquê ou um porquê, você enfrenta qualquer como, né? Então, às vezes, o empreendedor, ele empreende, o sonho de todo empreendedor é dar boas condições para a família. Sim. Né? Ter condições de sustentar a família, levar recursos, né? Então, quem tem um porquê, ou um porquê, né? No caso aqui, sim, filhos e família, enfrenta qualquer como, né? Sim. O que vou fazer, né? Sim. E a outra lição é essa questão de ouvir, né? Porque às vezes o empreendedor, ele não pode pensar ou tomar decisão ou vender com o bolso do outro, né? Então, sim, quando você escuta, justo, você tem melhores oportunidades para construir algo que seja bom para ambas as partes. E assim, não tirar dinheiro do negócio, né? Sim. Ou trazer mais dinheiro do negócio ou não perder dinheiro do negócio. Tem alguns clientes que a gente atende que os vendedores, por exemplo, eles ganham, por exemplo, 3 mil reais e eles têm dificuldade de vender um produto de 5, de 6. De 9, porque eles ganham 3. Então, assim, eu não consigo vender um produto de 3, né? E aí é mentalidade e ouvir e entender esse desafio, né? Você já trabalhou? Você quer complementar alguma coisa? Não, e é o que você falou, essa parte aí foi sensacional. Trabalhar com o bolso do outro. Esse é o grande bloqueio, eu acho. E até em datas, né? A gente vê que alguns operacional, o pessoal do comercial, ele não fala assim, ó, se eu já vou mandar pro senhor pagar hoje. Não, eles pensam como o bolso deles. Não, é quinto dia útil, é dia 20, mas ele entende que com quem ele tá falando não trabalha com o mesmo recurso que ele, né? Pois é. Você já trabalhou em grandes corporações e a gente começou a falar aqui, né? Você tem o CLT, que é uma boa maneira de empreender, você pode fazer o intraempreendedorismo. Sim, e você tem o negócio por conta própria. Sim. O que não pode é virar um
emprego por conta própria, porque fica muito caro você, né? É muito arriscado. Um negócio que hoje fatura menos de R$ 1 milhão por ano é muito arriscado para o empresário, porque ele pode ter um problema, N problemas financeiros, e isso vai para o CPF e prejudica o resto da vida da pessoa. Então, o que virou, que chave que virou na sua cabeça para você decidir empreender, decidir gerar o próprio dinheiro? Na verdade, Cido, a minha mãe, ela foi uma empreendedora, né? Ela chegou a ter alguns restaurantes. Eu me lembro quando criança, minha mãe teve de 2 a 3 restaurantes. E como todo empreendedor, sem informação nenhuma, acabou fechando, né? Minha mãe, acho que passou no máximo 1 ano com um dos restaurantes que ela tinha e acabou fechando. E aí eu acho que eu herdei esse desejo de empreender dela. E aí me lembro que lá atrás eu fiz o meu primeiro empreendimento, que foi uma barraca de churrasco. Eu vendia churrasco ali antes de ir para a escola. Eu montei essa barraquinha de churrasco e comecei a empreender. Foi meu primeiro negócio, não deu muito certo, porque eu acabei comendo todos os espetos com meus irmãos. O primeiro negócio. Mas aí depois eu entrei, né, como estagiário. Então trabalhei com corporações como o Bradesco, né, bastante tempo, muito tempo na área de recuperação de crédito do Bradesco, do Itaú. E aí eu comecei a trabalhar, vim como estagiário, cheguei no nível de diretor, né, na empresa, superintendente de diretor. E, cara, eu sempre tive esse desejo de empreender. E tudo que eu fazia dentro do processo abrangia muita coisa dentro de uma empresa, todas as áreas. Então, eu cuidava de todas as áreas. E aí eu falei, cara, eu preciso levar essa alternativa, essa solução para outras pessoas. E eu sempre gostei de fazer alavancagem, pegar algo que não estava indo tão bem e colocar colocar um resultado, colocar uma forma, conhecer o negócio e fazer o negócio alavancar. Então, a primeira chave que virou para mim era ser responsável pelos meus sonhos, né? Por mais que eu tivesse lá, existia uma... E assim, a linha que você começou foi legal. A gente precisa entender o momento de empreender. Será que é para você? Será que não é? Será que é o momento certo? Porque empreender é uma luta, né? Tá todo mundo em busca desse empreendimento. E se você entrar com amadorismo, você não vai dar conta, você não vai vencer. E aí é uma consequência de erros que vai vindo, né? E aí tem 2 formas: ou você se planeja, você estuda, organiza. Quando eu estou falando estudar, não é só estudar. Eu não estou falando só de faculdade, não. Estou falando sobre estudar o mercado, falar com pessoas que empreendem, falar com pessoas que já estão no negócio que você quer estar, para você entender como funciona. Ou você faz como a grande maioria que arrisca, tira uma rescisão, vai lá e investe, e infelizmente o negócio não dá certo, frustra tudo, você tem que voltar de novo para o CLT. Então, para mim, empreender é uma liberdade, né? Hoje, por exemplo, eu consigo almoçar em casa quando eu quero, tô perto de casa, isso facilita muito. Fora o prazer que eu tenho de fato levar a solução para o meu cliente. Isso move muito comigo. Move muito de conseguir contribuir verdadeiramente com o negócio do outro, né? De levar soluções efetivas, de ajudar com que as pessoas alavanquem o resultado delas. Então isso é um negócio que muda. Inclusive a gente criou uma missão. A gente sabe que 60% das empresas aí no Brasil hoje não passa dos 2 anos, né? Por falta de planejamento estratégico, né? Por falta de viabilidade do negócio, não estruturam. E aí a gente falou, a gente precisa entrar nesse negócio aí, né? Vamos brigar para que essa taxa de mortalidade ela reduza, né? Vamos levar conteúdo, vamos levar informação muito, muito bom como você está fazendo aqui, mas vamos levar condição que as pessoas entendam de qual é a necessidade. Eu sei que essa parte, às vezes, de planejamento é uma parte mais chata, né? Mas ela é importante para o negócio acontecer. Mas você sabe que é legal você falar isso, porque empreender, eu acho que o termo não tem a ver com empreender, tem a ver com apreender. É, verdade. Porque se o empreendedor não estiver disposto a aprender todos os dias sobre si mesmo, sobre o mercado que ele atua, sobre pessoas, sobre clientes, sobre estratégias de vendas e comerciais, a chance é de ele ficar para trás muito rápido, porque hoje as coisas mudam muito rápido. Em 6 meses o mercado pode mudar inteiro, né? Então eu acho que não tem a ver com apenas empreender. Coloca aí o verbo apreender, se é que existe, né? Sim. Porque todo dia o empreendedor tem que aprender, inclusive, já para entrar na nossa pauta aqui, inclusive aprender a vender mais, vender melhor, vender com inteligência, vender mais rápido, vender com menos custo e com mais lucro. E aí, como é que você acha que as pessoas enxergam o papel de vendas ou do vendedor hoje nas empresas? Bom,
vai muito, isso é um ponto, ó. Vai muito de como é a cultura da empresa voltado para essa área comercial, né? Você vê que dentro da empresa, a gente sabe que é uma área extremamente importante. Quem não está vendendo, está morrendo, Uhum. né? Então, assim, uma empresa não vive se não tiver vendas. E é extremamente importante que exista uma cultura dentro da empresa para que posicione e valorize esses profissionais que ali estão. Dentro da área comercial, né? De tratar essas pessoas de uma forma que valorize o profissional que ali está. Porque é um profissional que hoje que é extremamente importante dentro do processo comercial. Então Uhum. hoje a gente vive. Tem várias modalidades. Vamos pensar, por exemplo, como que a gente vendia antes de ter o tráfego pago? Como que a gente vendia antes de ter a rede social? A gente também fazia captação. Uhum. Né? Existia a captação ativa, né? Que isso mas o índice de assertividade é menor, obviamente, mas é uma fórmula de você fazer uma captação com custo menor e ser específico dentro do seu público. Se você conseguir fazer um processo dentro do seu negócio, dá para fazer porque a gente faz os testes e a gente tem uma aceitação muito boa, então é uma forma de fazer. E uma outra coisa é preparar o time, cara. Tem que treinar o time constantemente, tem que preparar o time. Não tem como você mudar o processo, evoluir o time, vender melhor, com mais qualidade, se você não desenvolver o seu time. Então você precisa, se você quer resultado melhor, você precisa entregar conteúdo para o seu time. Seu time tem que Fantástico. estar qualificado, cara. E tem que ser exaustivo, tem que ser Uhum. repetitivo. Todo mês tem que ter uma revisão, tem que falar, semanalmente tem que ser aplicado feedback, tem que acompanhar o que ele está fazendo, tem que corrigir rota rapidamente, tem que participar, porque liderança é isso, liderança comercial é isso, não é só falar, senta aí e faz, e vai vender. Não, é sentar do lado, é acompanhar, é tirar dúvida, é esclarecer, é dar direcionamento. E hora ou outra, lógico que a equipe vai andar sozinha, mas sem acompanhamento, sem treinamento, não tem como a equipe em si vencer. E criar gatilhos de acompanhamento, né? Por exemplo, eu tô aqui, mas daqui a pouco eu vou sair dali, vou abrir meu celular e vou entender. Peraí, olha, então tantos leads, tantos está em pré-negociação, tantos estão fazendo isso, mas a equipe tem que estar preparada para acompanhar esse know-how, entender que a cultura da empresa é voltado para isso, para que tenha resultados e só vai melhorar se você treinar esses caras sempre. Qual é o seu desafio como consultor? Quais são os problemas mais comuns que você encontra nas empresas que te procuram para conseguir apoio e ajuda? Como você vê? E o que é mais difícil mudar? A cabeça do empresário, dos colaboradores, a cultura, os processos? Como você sente isso e para onde o empresário deveria olhar primeiro para, de fato, começar a andar? Olha, hoje as procuras que eu tenho, que eu recebo, voltada mais para essa parte de organizacional. Alguns estão voltados para a parte de resultado, porque o resultado às vezes não está tão satisfatório. Isso infelizmente, porque ou é no amor ou na dor, então a maioria dos empresários que chegam, eles estão com uma dificuldade financeira ou não estão tendo o resultado que gostariam ou quer aumentar esse resultado. E aí a gente vai entrar dentro da premissa de entender se existe uma organização, se está organizado. Muita empresa que fatura bastante, infelizmente a gente vê que não tem nenhum organograma, que parece ser simples, mas um organograma traz clareza para a empresa, traz clareza para os funcionários, para onde a Uhum. empresa está indo. E um descritivo de função, o que eu espero do Cido aqui dentro do podcast, qual que é o papel fundamental dele, para que Uhum. ele cumpra isso com excelência. Então a gente vê que tem muitas empresas que não têm esse descritivo de função. Então, muitos funcionários dentro da empresa ele está se ocupando e não está produzindo. Então, Uhum. eles têm essa dificuldade. Com relação à consciência, é 50-50. Tem muito empresário. O que eu pego assim, ó, tem sócios que são dois sócios, na maioria dois, três sócios, e aí você fica dividido, onde um sócio tem a consciência, aquele balanço, onde um sócio ele é mais analítico, Uhum. mais voltado para indicador e tal, e o outro já é mais executor e pensa mais nas pessoas. Então, o analítico já ele quer correr menos risco, tem que ser muito minucioso, então ele não está ali, às vezes, olhando 100% para essa parte de desenvolvimento de pessoas. Mas, assim, eles conseguem enxergar quando a gente demonstra a importância disso, a Uhum. importância de virar. E dentro da empresa, né, na parte do operacional, se não for bem vendido, a operação nunca vai comprar. Então, antes da gente fazer uma mudança, a gente faz um processo de ouvi-los primeiro, de E, entendê-los. e aí, ó, pessoal, mais um insight aqui. Eu sempre trago isso e eu sempre gosto de destacar que funcionário tem função.
Se ele não tiver função, ele vai trabalhar do jeito que ele acha, né? Se ele não tiver descritivos de atividades, playbook para trabalhar clareza do que a empresa espera dele, o que vai acontecer é que ele vai fazer o que ele acha que deve fazer para tentar ajudar. E às vezes o que ele acha que vai ajudar, muitas vezes está atrapalhando, porque ele não tem a clareza do que o dono quer, ele não tem a clareza de para onde a empresa está indo, ele não tem a clareza de fato do que aquele mercado que a empresa serve está comprando ou está demandando. Então, é essencial a gente cuidar bem de quem a gente contrata, deixando funções claras e objetivos claros, né? Eu queria também aproveitar a sua fala para te perguntar o seguinte: o que precisa virar na cabeça aí do empresário quando o assunto é vendas do negócio? Cara, venda tem metodologia. Vender existe método para fazer, né? Então o empresário precisa entender, é uma coisa que a gente vai falar aqui constantemente, precisa se dedicar tempo para desenvolver o time comercial. Porque assim, mas o meu time comercial tá comigo há 10 anos. Meu, o pessoal entra no automático muito simples. E outra, como você falou há pouco, em 6 meses tudo muda muito rápido. A forma de abordar. Então você pega várias gerações dentro desse processo de venda que mudou. Então, talvez lá na nossa época eu atendia o telefone, era comum alguém me ligar e me vender alguma coisa. Legal. Ali, ou recebi um e-mail, uma mala direta, né? Isso acontecia. Hoje isso não funciona mais. Então, ou seja, perceber para onde o mercado está indo, quais são as ferramentas atualizadas para ajudar isso, a captar clientes, a qualificar o cliente, a fazer um processo de pós-venda, que isso não é mais recente, né? Isso já tem bastante tempo, então de fazer um pós-venda com clientes ajuda significativamente. Mas o que vai mudar mesmo é o acompanhamento e o desenvolvimento do time. E levar técnica para o time, cara. Levar técnica para o time é extremamente importante. Eu sempre faço cliente oculto aí, porque eu tô sempre aprendendo, cara. Não sei o suficiente. Já dizia que conhecimento não ocupa espaço. Então, quanto mais conhecimento, melhor. E o que eu pego é assim, muito vendedor falastrão. Muito vendedor que ainda acha que vender é falar bem, é falar demais, é dar gueres, lero, né? Então eu não acredito nisso. E eu vejo que tem muita gente assim. Eu, por exemplo, fiz um teste aí. Eu fiz uma ligação, o cara me abordou, o cara me perguntou: qual o seu nome? Eu falei meu nome. Ele falou assim: olha, você tem 500 mil para investir? Eu falei sim. Tá de fácil acesso esse valor? Eu falei tá sim. Então tá bom, agora é comigo. Aí começou, falou, nós somos empresa tal, estamos tantos anos no mercado, estamos na região XYZ, temos tanto funcionário, blá, blá, blá. Ele ficou falando 12 minutos. Ele ficou me falando 12 minutos, ele não me perguntou nada. Depois ele só falou, e aí, gostou? Então assim, eu continuei o processo porque eu queria entender, mas a gente percebeu que era despreparado, porque talvez na cabeça dele aquele modelo é certo, mas não existe venda sem relacionamento. Não existe venda sem relacionamento. E relacionamento não é falar. Relacionamento é você ouvir mais do que você fala. Por quê? Quando você fala muito, chega um ponto que o vendedor ele começa a desvender, porque ele fala demais. Né? Então ele fala demais, então aí, quando passa ali do ponto que você não vai pro fecha, não vai para o que importa, você começa a virar coleguinha do cliente, amiguinho do cliente, e aí, isso eu costumo dizer que assim, você entrou na fase de desvender, isso é muito sério. Eu posso, Cido? Posso? Desvender, eu gostei dessa daí, cara. Sensacional. É o que acontece, cara. Desvender. Ele tá falando de venda, mas acontece esse processo de desvender. Isso foi muito cirúrgico em falar. Esse processo de, inclusive hoje, que não é novo, é antigo, é esse processo que a gente fala de colocar um SDR, né, um relacionamento e um close para fazer o fechamento, que eu acredito muito que isso tira um pouco dessa característica aí do cara se relacionar e às vezes ele ter um impasse de ter uma dúvida de uma negociação, porque o cliente sente essa questão da empatia, então já que você é meu amigo, você tem que me oferecer as melhores condições, os melhores preços, e aí o cara não sabe conduzir muito bem isso e acaba perdendo a venda. Então quando entra o close, tem um papel mais, né, ele se relaciona, mas um papel mais frio direcional para o fechamento do negócio em si. Mas
eu acredito que o primeiro passo, eu até falo pra minha equipe, ó, sua meta seu alvo 1 é relacionar. O primeiro contato não é pra vender nada, é pra conhecer o cara, é só pra relacionar. Vamos ver se o nosso serviço serve pra ele. Se não servir, tá tudo bem. Conhecemos mais uma pessoa. Mas o primeiro passo é relacionamento. É fazer pergunta, é entender de onde é coletar o máximo de informação que a gente puder, pra poder de fato aplicar uma solução, porque eu acho que tá na hora de acabar esses vendedores chatos que ficam empurrando venda, cara, sabe? Isso não é legal, né? Eu particularmente não gosto disso e eu até falo pro pessoal, a gente não vende a qualquer custo, não é vender a qualquer custo. Ô Kevin, você teve alguma experiência nesse sentido aí? O que você acha disso que a gente tá falando aqui, que o cara acha que é venda a qualquer custo, ou então começa a querer vender tanto que acaba desvendendo? Olha, pensando nisso, até hoje, né, acontece muito, as empresas estão na mesma metodologia de lá atrás, né? Eu lembro até de o episódio anterior que a gente gravou aí, e ele falou sobre a equipe que fez você chegar a 1 milhão, não é a mesma equipe que vai te fazer ganhar 2. E o que eu trago nesse entendimento é a metodologia que fez a empresa faturar 1 milhão, não é a mesma metodologia que vai fazer ela faturar os 5, continuar vendendo, né? Então, precisa mudar urgentemente aí, conscientizar os empresários, as empresas, né? As equipes de vendas. Show! Sininho pro Kevin. Legal. Bom, o que não pode faltar em um bom processo de vendas? É o que você falou, exatamente isso. Existir um processo. O vendedor ele precisa ter uma direção. Por mais que ele tenha habilidades comerciais, porque assim, ó, qual que é a habilidade de um comercial? Se relacionar com pessoas. Você pode ver que as pessoas que vendem, não é aquele cara que fala certinho, o cara, não, é o cara que se conecta com as pessoas, é um cara simples, é um cara que consegue conversar. Então, ter um processo é dizer começo, meio e fim. Não dá para deixar solto. Você vai ter 10 reuniões com o cliente. Você não precisa ter 10 reuniões. Você tem que já entrar sabendo qual é o objetivo. Tem que entrar com intenção. Primeira reunião minha, qual é? Eu me apresento, eu crio uma relação, eu quebro um rapport com ele. E esse rapport tem que ser verdadeiro, ele não pode sentir que é uma falsidade, que é um elogio falso. É real esse processo. Não pode ser estratégia de venda simplesmente. Ele é real. Existe essa conexão no primeiro momento, quebrar esse rapport, criar essa conexão, achar algum ponto em comum com o cliente e trazer isso e desenhar os próximos passos. Fiz o primeiro contato, já marco a próxima reunião com ele, com data e horário marcado. Então, assim, já dou opção para ele da minha agenda, né? E já trago conteúdo resumido. Eu já faço um estudo do cliente que eu quero atingir, eu já levo informação que vai agregar valor para ele. Então, assim, não adianta a gente fazer o mesmo processo para todos os vendedores. Existe o processo de começo, meio e fim, mas dentro desse processo, ele tem que ser personalizado. Tem que ser um processo que fale com o cliente, que o cliente sinta que você está tirando uma dor personalizada dele, não simplesmente mais um cliente sendo atendido. Ele precisa entender que ele é único e que a solução está sendo personalizada. Legal, porque quando o cliente não entende isso, ele começa o quê? A ter as chamadas objeções. A gente tem as objeções padrões. Sim. E a gente tem aquelas objeções que o cliente não fala. Está só na cabeça dele. E o papel do vendedor é tentar descobrir aquelas objeções que o cliente ainda nem falou e tentar ir matando essas objeções que são naturais em todo o processo de venda. Qual é a melhor maneira de você lidar com objeção? O que você acredita? Ô Cido, o que eu acredito com objeção é conhecer o cliente, é entender de fato o que ele precisa. Porque assim, ó, e aí a gente também vai saber, porque quando você faz perguntas importantes, perguntas chaves para entender, você vai entender qual é a situação real do cliente. Se ele não quer fechar ou se ele está com uma questão financeira, né? Por exemplo, tem um cliente, vamos criar uma hipótese aqui, que eu fiz uma proposta para o cliente e aí o cliente fala assim, cara, mas acho que agora não é o meu momento. E aí eu tenho que entender, tá, mas por que não é o momento do senhor? É uma questão financeira? É uma questão pontual? Eu preciso entender para onde eu vou. Porque se é uma questão financeira, eu melhoro a condição para ele. Talvez o plano que eu fiz não é o ideal, então eu faço uma flexibilização no negócio. Se talvez é algum empecilho dentro de alguma parte que eu posso contribuir, documentação ou algum processo que ele desconhece, eu agrego para ele. Agora, eu só preciso descobrir se o cara quer ou não quer. Só que para isso a gente precisa conhecer a pessoa que a gente está falando. É por isso que é importante o relacionamento, é importantíssimo fazer perguntas, né? Perguntas intencional, entender o quanto tempo o cara está no mercado, por que ele faz o que ele faz, quais têm sido os maiores desafios do mercado dele, né?
quais têm sido as maiores oportunidades, quanto ele vê de prospecção dentro desse mercado, porque todas essas informações ele vai te conceder, e através dessas informações vai te dar direcionamento para você, não é quebrar a objeção, mas é trazer o cara para a realidade, porque às vezes o que você vai levar para ele pode trazer muita solução, talvez ele esteja com medo, talvez ele esteja com incerteza porque ele não sabe para onde vai dar. Se você coletar informações, você é um bom profissional, você vai direcionar ele para o caminho certo e vai identificar se aquilo dá. E eu já costumo dizer que às vezes tem processos que a gente não vai fechar. E não porque a gente não quer, porque às vezes a solução não cabe para o cliente e aí a gente não tem que aplicar. Se não cabe para ele, se não dá para ele, não adianta a gente vender hoje para ter uma insatisfação amanhã. É melhor não fazer. Às vezes, quando o cliente diz um não em um processo comercial, um não às vezes é um ainda não. Ou é um ainda não estou convencido. Sim. Ou não tenho certeza se é para mim. E eu acredito que a gente só não vende por duas razões. Ou a gente está com a oferta certa para o público errado, Sim. ou o público é certo, mas a oferta não conectou. Sim. Então, eu acho que a gente precisa estar atento para isso, porque aí fica muito mais fácil você identificar e até contornar essas objeções, se forem o caso. Sim, justo. Sabendo qual é o público que você atinge, qual é a persona, né, que você busca hoje, isso vai facilitar. Porque quando você envia uma solução para o mercado dentro do que você conhece, dentro do que estabelece, por exemplo, quando a gente começou a fazer algumas consultorias, bom, eu peguei alguns clientes que faturava 10 mil reais, 5 mil reais. Pô, eu queria muito ajudar. E alguns serviços eu até fiz para algumas pessoas. Só que a gente entende que não cabe no orçamento dele, né? Não cabe no orçamento dele, às vezes, o cara contratar uma consultoria. Aí eu comecei a distribuir alguns e-books, dar algum direcionamento para o pessoal. Mas aí foi uma identificação de falar, pô, não, esse aqui não é o público que a gente consegue levar esse nível de conteúdo de consultoria. A gente pode atingir eles de outra forma. Vamos fazer um serviço, um trabalho online, ou vamos dar conteúdo para que consiga entregar isso para as pessoas. Então, saber o público certo é importante sim, para você saber para onde vai, mas isso também você vai saber quando você estiver aplicando, né? Com certeza, né? Que conselho você daria aí para um empreendedor ou um profissional que está começando e tem medo de vender? Porque se a gente está falando de uma equipe estruturada de vendas, já tem 1, 2 vendedores, Sim. ok, mas muitas pessoas têm medo de vender. Ou então ele fica falando sobre o produto, sobre um monte de coisa e nunca chega lá naquele momento. E aí, vamos assinar, vamos fechar, né? Ou então a pessoa já começa a venda passando tanta insegurança que se do lado de lá tem um cara experiente, ele tira todo o lucro do negócio pedindo desconto. Então, que conselho que você daria para a pessoa que, poxa, eu vou empreender, mas eu não sei vender, né? Ou eu tenho medo de vender. O que você acha que a gente poderia trazer aqui para o nosso público para ajudá-los? Cara, venda a gente tem muita visão de que o vendedor é chato, né? O vendedor é chato porque talvez aí a gente veio ouvindo ao longo do tempo muita coisa relacionada ao vendedor. A gente já vê pessoas reclamando do vendedor, é chato, mas o vendedor incomoda, ou o cara tá passando na porta para cobrar, vendedor é chato. Então a gente cria na nossa consciência que vendedor é chato. E quem quer ser chato? Ninguém quer ser chato, porque o vendedor incomoda. Então logo, se o vendedor que todo mundo fala incomoda, o vendedor é insistente, o vendedor enche o saco, que é o que a gente ouve, eu não quero ser chato. Então a gente cria essa barreira de ser um vendedor, que é como se eu falasse, vou me tornar chato, vou me tornar esse cara que ninguém suporta, vou me tornar essa pessoa que ninguém gosta. Então primeiro a gente precisa entender essa questão, porque existe vendedores e vendedores, né? Tem vendedores profissionais e infelizmente tem vendedores amador. Qual tipo de vendedor você quer ser, né? E como eu disse para você, antes eu acreditei que vendedor ele nascia com dom de vendas. Eu falei, não, cara, para vender você tem que ter dom. Hoje eu desconstruí essa crença, porque era uma crença minha. Eu desconstruí. Venda tem técnica. Venda tem técnica e você pode se tornar um bom vendedor se você tiver uma base de técnica, se você estudar sobre, se você buscar sobre essas informações. Mas o primeiro passo é você entender, você tem que se tratar, pessoal. É olhar para dentro de você e entender, qual que é o bloqueio que eu tenho hoje que me evita a passar pelo processo de venda, porque isso é um bloqueio interno, é um medo de julgamento, ou sei lá, alguma coisa assim, né? De como eu vou ser visto como vendedor. Mas hoje, de verdade,
Eu posso falar que eu sou um vendedor, tenho muito orgulho disso, mas um tempo atrás eu não sei vender, não sei lá o que que era vendedor. Mas, cara, as pessoas não têm noção, porque hoje todas as empresas ou todos os negócios vendem alguma coisa. Uhum. As grandes big empresas hoje que a gente tem no mundo vendem algum tipo de serviço, vende uma solução. Então, vendedor é um solucionador. É um facilitador. Ser vendedor é uma profissão digna. E as pessoas precisam olhar para isso. Ser vendedor é você ser um facilitador, como bem disse aqui o Rodrigo. Então, ser vendedor é você ser um facilitador. Então, não tem a ver com você, tem a ver com a ajuda que você está levando para o seu cliente, para a empresa, para a pessoa que você está ofertando o seu produto e serviço. É claro que você precisa ter integridade, porque se você tiver integridade para saber que, de fato, você está conectando uma solução a um problema com o seu produto e serviço, você tem a obrigação de vender. É isso Né? aí. Você tem a obrigação de levar essa solução para a pessoa, você tem a obrigação de ajudar a pessoa. Então, essa é uma crença que, se você me traz aqui, muito importante, que precisa ser quebrada, porque senão a pessoa acha que está incomodando e não ajudando. É isso aí, acho que é um chato, um incomodador, mas não, na verdade ele é um cara que leva a solução. E todo momento alguém leva a solução. Seja qualquer área que você for colocar, ou as telecoms que liga para vender um chip, para vender um número. Cara, por que que o cara sai de uma operadora para ir para outra? Porque tem um benefício, porque eu vou migrar e o cara vai me dar meses de graça, ou porque eu vou ganhar mais giga de internet, ou alguma coisa do gênero. Algum benefício vai me caber para me fazer aquilo ali. Então, assim, eu sou um facilitador. Eu sempre coloquei isso na cabeça, ó. Quando eu ligava pro cliente, não era para cobrar ou para encher o saco. Eu tava lá porque eu era um consultor, tô aqui para facilitar o seu dia. Eu me via como um consultor. Desde a PA eu falava, eu sou um consultor de negócio. E eu tô aqui hoje para facilitar. Eu vim te trazer a solução que ninguém te trouxe até hoje. E hoje eu vou resolver o seu problema. Então, assim, ela levar essa convicção pro cara acreditar. Pô, ele vai fazer alguma coisa por mim. Talvez fosse alguma coisa que todo mundo já tentou fazer, mas talvez de uma forma diferente. Então, precisa tirar essa questão do vendedor. E aí a gente tem uma questão que fala sobre as metas, né? As grandes metas e os gestores. Por isso que eu falo do processo de treinamento. Se você tem um supervisor, um gerente que subiu da PA e foi crescendo dentro da empresa e não foi preparado, ele vai ser um trator. E aí vai pegar forte em cima da operação mesmo, do pessoal, não vai saber cobrar. E aí talvez o cara tenha a sensação ruim, porque também ele tem uma liderança que hoje não está qualificada. O cara pode até saber vender, mas não sabe liderar. Uhum. E a empresa está falhando nisso, perdeu um vendedor e não ganhou um líder, porque não preparou o cara para aquilo. Não estou falando para não cobrar, né? A gente também não dá para ficar jogando confete sobre a liderança, que é tudo mil maravilhas. A gente sabe que é desafiador, mas a gente precisa preparar o nosso líder para cuidar do nosso liderado. Não precisa bater para corrigir ou para ter resultado. É com direcionamento, com treinamento, desenvolvimento na prática que a gente consegue levar o resultado para onde a gente quer. Não é só gritando, perseguindo, dando advertência. Não, tem como fazer isso de uma maneira correta. Tem como tomar essas decisões. Não dá para salvar todo mundo, mas uma grande parte entra nesse jogo de ganha-ganha. E aí você traz aí essa questão da liderança, né? Quando o cara é empresário, né? Quando ele é só ele que vende na empresa, ele precisa se autoliderar e colocar o processo de vender na agenda, porque senão ele fica fazendo apenas o que gosta e não faz o que precisa, que é vender. Concordo. Principalmente o pequeno empresário, o microempresário, enfim, muita gente que acompanha a gente aqui, ele não põe na sua agenda vender. E vender não é só prospectar, buscar cliente. Não, vender é fazer uma reunião, é tomar um café com o cliente, é ligar para aquele cliente que você já vendeu, saber se está tudo bem, se gostou do produto, né? É fazer aquele pós-venda, né? Então, tem que estar na agenda do empresário, ainda que ele seja sozinho, pelo menos 40% do tempo dele tem que ser dedicado ao que interessa, que é trazer dinheiro para a empresa. A verdade é que quase sempre os empresários não conseguem. Como é que eu sei? Porque para mim também é desafiador colocar esse tempo todo na agenda, porque você tem muitas coisas para lidar, concordo. né? Mas precisa colocar na agenda. Eu percebo que quando eu coloco vendas conscientemente na minha agenda, é um mês bom, a gente fatura mais, o faturamento melhora, né? Agora, quando a gente fica só reagindo aos problemas do dia a dia da empresa, a gente chega no final do mês, às vezes, com resultado aquém do que a gente gostaria, não é verdade? É verdade, você tem razão. E a gente... É um grande desafio liderar. A gente sabe que também delegar e fazer o processo de uma forma que seja eficiente é um grande desafio para as empresas hoje. A gente, como você disse, tem muito empresa, muito empresário que é escravo do processo de trabalho e não consegue se desvincular disso. E quando ele não
não consegue, ele fica preso e a empresa não cresce, né? Ele fica lá. Mas é um grande desafio hoje pra gente fazer essa parte comercial. Aí tem hora que você fala assim, meu, não, eu vou deixar, você fica ali coçando pra ir, mas você fala assim, não, eu tenho que deixar. Às vezes você até sacrifica um pouco do resultado pra ver que as coisas continuem acontecendo. Mas se você não tá vendendo, você tem que colocar um sucessor. Uhum. Você tem que colocar alguém que esteja olhando pra essa área comercial. Ah, mas meu negócio é só manutenção. Então, aí é contigo mesmo, mas precisa fazer. Mas precisa ter uma agenda de venda. A empresa tem que vender sempre. Eu vi isso, é muito real. Empresa que não está vendendo, ela está fechando, ela está falindo. Então a gente precisa vender sempre. Sempre a gente tem que estar vendendo. E essa parte que você falou do pós, do contato é muito importante. Né? Saber como é que o cara tá, saber se surgiu alguma dúvida, se tá tudo bem, bater um papo de empresário, porque tem o empresário, eu vejo que ele não tem muita gente para conversar não. Então, hora ou outra, você é um cara que tá próximo, tá fazendo um trabalho na empresa dele, então às vezes você vai bater um papo, você pode clarear, pode trazer um insight para ele bacana, e isso gera negócio, gera gratidão. Esse é um cara que pode te indicar para outras pessoas depois. Show de bola, show de bola. E dentro disso também, né, a gente tem que pensar que além de colocar na agenda essa questão de venda, é pensar em outros canais, né? Em outros canais o tempo todo, porque algumas empresas e empresários, eles só acham que pode vender de uma única maneira. Mas hoje em dia existe grupos de networking, existe um marketing digital aí bombando. Eu costumo dizer, quem não está no marketing digital, meu, já morreu, entendeu? É só questão de enterrar, porque de fato não vai conseguir gerar resultados, né? E tentar buscar outros canais, porque às vezes a pessoa só vendo desse jeito, eu só dependo das pessoas que passam na frente da minha loja. Aí tem uma obra e fecha a rua. E aí? Você não vai vender mais. Não vai vender mais? Verdade. Né? Então, buscar alternativas para vender mais é o dever e a obrigação de todo empreendedor, de todo empresário, porque venda é o sangue, né, que irriga toda a área da sua pessoa jurídica. Se começa a faltar dinheiro para pagar salário, dinheiro para pagar a conta de luz, dinheiro para pagar a internet, você acaba morrendo. A pessoa jurídica acaba morrendo por falta de irrigação de sangue, que é o dinheiro que entra na empresa, né? Então, olhar para essa área com sangue no olho é fundamental. O que você acha? Não, cara, olhar e investir nessa área. Tem que acompanhar. A gente vê que dentro da empresa as pessoas até têm uma briguinha interna, assim, né? Não, olha, o comercial é a área mais importante, mas é o comercial que vai pagar as contas. Não tem como, cara. Todas as áreas são importantes, eu concordo. Mas se o comercial, que é o grande tracionador, não fazer o negócio rodar, o RH é importante, o financeiro é importante, todas as áreas são importantes, claro, mas sem o grande tracionador, que é o comercial, as coisas não vão sair. E o que é o êxito ali do comercial? Pô, primeiro, tem que ter meta? Existe uma meta? Essa meta é discutida mensal? Tem que ter meta. Existe revisão de meta, né? Ou seja, você revisa sua meta há quanto tempo? Uma semana? Ou você espera fechar o mês para olhar para trás e falar, poxa, não bati a meta. A meta tem que ser revisada semanalmente para você criar novas estratégias para chegar lá. Tem que ter provisionamento. Se a sua meta é 1 milhão, na primeira semana do mês, qual que é a projeção? Está direcionado para ir lá? Show! Tem alguma coisa que a gente pode fazer para garantir isso ou puxar um pouco a mais? Se não está tudo bem, mas não está projetando bater. O que a gente pode fazer para trazer uma forma de tracionar para chegar no resultado? Vamos fazer força-tarefa com a equipe? Vamos fazer uma campanha com o nosso cliente? O que a gente pode fazer? Então precisa ter meta. E tem que ter acompanhamento da meta para fazer o resultado acontecer. Então, sem direcionamento, porque o líder na equipe de vendas, ele tem que ser visionário. Ele tem que estar dando a visão pros caras, sabe? A equipe tem que ver, e ele tem que encher os olhos do time. Gente, bora bater esse resultado que ninguém nunca chegou, vamos fazer esse faturamento. Ele tem que ir lá bater na porta da diretoria e aprovar a campanha. Vamos fazer uma campanha, se a gente superar o resultado do mês corrente, que foi XYZ, a gente vai pagar 10%, ou vamos fazer um almoço, ou vamos fazer uma premiação diferente. Então tem que buscar alternativa também para incentivar o
comercial a buscar mais vendas, né? Mas tem que ter, não tem como, se não tiver meta, você não sabe para onde você tá indo. Sem meta é sem GPS para você ir, né? Ou seja, você sai na rua para ir para um lugar e você não sabe para onde você vai. A meta é direcionado. E tem que chamar funcionário por funcionário. Cada comercial senta aqui do lado. Olha, essa é a sua meta. Para chegar nessa sua meta, existe uma métrica. Por exemplo, você precisa atender 10 clientes, você vai agendar 3 negócios e vai fechar 2. Legal. Por dia. Depois disso, vezes 22 dias, você vai chegar nesse resultado. Sua conversão vai ser de 5%. Então, ou seja, você tem 2 fórmulas. Ou você melhora a sua efetividade do negócio, ou você vai precisar fazer 25 contatos, porque sua efetividade está baixa. Então precisa analisar esse indicador. Se o cara converte 5% e esse é um número bom, ele faz menos contatos, porque ele é efetivo. Se o outro converte menos, ele vai precisar fazer mais contatos para também entregar o resultado. Então, assim, precisa analisar e entender aonde está a oportunidade da equipe para colocar energia direcionada para aquilo. E tem que sentar com um por um e dizer, olha, tua meta é 100 mil, mas não é 100 mil, amigo. É R$1.000 por dia? É 10 mil por semana? Qual que é? Porque não pode só dar uma meta cheia. E tem que compartilhar a métrica com ele. O cara fala, porra, mas 100 mil como é que eu vou vender? Vem cá que eu vou te mostrar. A cada 10 que você agenda, você fecha 3. 3 vezes 22, você vai ter 66 com o ticket médio de tal, você bate sua meta. Então, não, agora ficou legal. Não tô falando de 100 mil, tô falando de R$1.400 por dia. Fantástico. Eu chego no meu número. Então, isso dá uma certa direcionamento pro equipe comercial. Show de bola, cara. Cara, eu super gostaria de continuar esse papo aqui, porque ele é tão relevante, tão importante aqui pra gente, mas nós precisamos concluir. Então, eu queria, que você deixasse aí os seus contatos, a sua mensagem final aí para o nosso público-alvo. E dissesse também como é que as pessoas te encontram, né? Se as pessoas precisarem de ajuda nessa área, tiverem dúvidas, como é que fazem para encontrar você? Show. Bom, tem o meu Instagram, que é Rodrigo Zanário, né? E tem o Instagram da empresa, que é Tag Group, né? @Tag Group, que é onde nós temos nosso Instagram lá. Cara, e eu também quero agradecer aqui esse espaço, é muito bom poder falar sobre isso, né? Falar sobre empreendedorismo. O brasileiro é muito empreendedor, né? O brasileiro é empreendedor ao máximo. A gente vê quantas pessoas estão empreendendo todos os dias, desde os faróis que a gente vai atravessando aos grandes centros, a gente vê muita gente fazendo empreendedorismo. E, cara, não tem como abrir um negócio sem ter um planejamento estratégico, não tem como abrir um negócio sem saber a visão do negócio, sem planejar. Eu sei que a gente às vezes quer fazer acontecer, mas não adianta só ter boa vontade, não adianta só sonhar, precisa ter um planejamento, precisa abrir com consciência e com estratégia. Precisa saber quais são os pilares do seu negócio, precisa ter estratégia para onde você vai, né? Tem que saber como que você vai fazer. Não é simplesmente ir só com a cara e a coragem. Tem que planejar, a gente precisa aprender, acho que todos nós brasileiros aí precisamos aprender a continuar empreendendo como nós fazemos, mas de forma mais correta, né? Porque o brasileiro é empreendedor. Só precisa melhorar um pouco mais essa parte da educação de gestão de negócio. Show de bola, cara. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter atendido aqui a nossa demanda. E quais são as suas redes sociais aí para as pessoas te Bom, Rodrigo Zanário, @Rodrigo Zanário e @Tag Group. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de bater esse papo e trazer aí o seu conhecimento para a nossa audiência. E é isso aí, a gente fica por aqui. A gente se vê no próximo NEcast. Claro, compartilha com alguém, marque um amigo e vamos levar conhecimento para mais pessoas. Tchau!